Fala rapaziada, tudo bem? Curtiu a primeira parte? Agora aqui é a segunda parte do vídeo. Tá muito legal essa entrevista com o Careca. Nós gravamos essa entrevista logo depois da disputa da Série A2. Então algumas informações vão estar um pouco diferentes, mas o conteúdo tá bem legal. Curte aí! E aí, chegando, hein? Segunda parte desse bate-papo com o Careca. Você já assistiu a primeira? Olha aqui embaixo que deve ter aqui, ó. Se o meu pessoal da produção aí, Liberta Produções, vocês colocaram aqui embaixo, né? Então tá, vamos abrir agora a segunda parte. Na primeira parte, Careca, falamos de Série A2, de todo desse sufoco que foi, essa luta, essa batalha. E agora vamos falar um pouquinho de coisa boa. De 2005 que você chegou até 2019, foram vários elencos que você participou. Hoje você é um dos caras que passa a mensagem para os mais jovens, mas você também já foi o cara que escutou dos mais experientes. Então, você lembra de algum fato marcante dentro desses grupos que você participou, na maioria deles vitoriosos, algo marcante que te aconteceu aqui no 1º de maio, ou até mesmo na época lá da Volks, lá quando vocês treinavam lá, que você pode contar hoje aí? Não vai queimar o fundo de ninguém não. Não. Em relação ao grupo, talvez o grupo que se formou, né, que foi campeão da Copa Paulista de 2013, né, depois manteve toda uma base e praticamente naquela época 6 ou 7 jogadores eram titulares, entre os 11 titulares do Paulistão do ano seguinte. Eu acredito que o grupo do Paulistão, né, mesclando com aquele, foi praticamente o grupo de 2013, talvez foi um dos melhores grupos que eu trabalhei no meio do futebol. Tecnicamente e de amizade também? Tecnicamente, de amizade, a gente tinha um ambiente muito bom de trabalho. Com o Edson Abobrão, né? Com o Edson Abobrão. Não tinha vaidade dentro do grupo, né? Todos lutavam por um só objetivo. Por isso que obteve a conquista, né, da Copa Paulista, que naquele ano talvez foi um dos anos mais difíceis, né, de Copa Paulista, porque tinha muitos times bons, 15 Piracicaba. O próprio Audax, que chegou com vocês, veio muito forte. Chegou à final também, veio muito forte. O Mirassol, eram times muito bons, assim, que mantiveram a base também para o Campeonato Paulista. Só que a nossa equipe era uma equipe muito, muito diferenciada. Por isso que a gente conquistou o título, porque a nossa equipe era muito boa. E o grupo também era bom, porque fora de campo também a gente tinha um ambiente muito bom. Não tinha vaidade, né? Não tinha vaidade, mas também eu joguei em grupo, que nem no Corinthians, né, na época de 2001, que era jogadores a nível de seleção brasileira, Dida, Marcelinho Carioca, Vampeta, Luizão. E naquela época, depois da Taça São Paulo, que eu subi pro profissional, e era um grupo que praticamente, assim, dentro do vestiário quase não tinha muita resenha, relacionamento. Né? Acabava o treino, cada um ia para sua casa, mas dentro de campo eles conquistaram tudo. Então, assim, tem os dois lados também, que no futebol funciona dessa forma. Sim. Às vezes você se monta um elenco muito bom, como foi montado no início da competição, mas não tivemos resultado. Porque o nosso maior objetivo era alcançar o acesso. E no futebol é assim que funciona. Quando você alcança algo e quando você conquista algum objetivo, não só pessoal, mas coletivo também, de fato, o seu nome vai ficar marcado na história do clube. E é muito bom quando o seu nome fica marcado de uma forma positiva, porque vai ficar lá, Copa Paulista de 2013. Eu não estava aqui no grupo, que foi campeão paulista da Série A2 também, mas ficou marcado na história do clube. E você, quando é marcado de uma forma positiva, é muito mais agradável, né? Porque você fica à vontade de voltar a visitar, as portas ficam abertas para você quando você conquista algo dentro do clube, porque o futebol é dessa forma que funciona. As pessoas vão lembrar muito mais de você quando você conquista algo. Esse grupo de 2013, eu tenho aqui comigo também, isso aí é uma opinião minha, que ele era muito fora da curva, porque era um grupo de Série A1 disputando Copa Paulista. Sim. Esse grupo aí, e o Abobrão, ele soube comandar, deixou, eu estou falando de fora, tá? Deixou os jogadores, cada um jogar com a sua característica, e o time jogando muito bem. Era agradável de ver aquele time jogando, ia ser uma judiação perder para o Audax. Sim. Mas se bem que o time do Audax era muito forte também. Exato, né? E você falou de história engraçada, eu vou compartilhar uma que eu vivenciei aqui no Paulistão de 2014. Quando eu cheguei na Copinha, né, de 2013, que a gente foi campeão, eu consegui ainda jogar na minha posição, consegui marcar alguns gols. E foi depositada uma expectativa muito grande em 2014 de eu ser utilizado dentro da minha posição. Sim.
mas pela dificuldade, pela carência naquela época do sistema que o Edson tinha, ele me deslocou para jogar mais aberto. Então, no caso, né, a gente tinha um sistema que jogava 4 jogadores na frente, e esses 4 jogadores poderiam ficar revezando de posicionamento ali na frente. Só que, pelo nosso sistema, isso favorecia muito, né, os jogadores que vinham de trás, que era o Badi, o Marino. Esses jogadores tinham muito mais chances de gols do que nós mesmos atacantes. Vocês abriram espaço para eles. A gente abriu espaço para eles jogar. Inclusive o Badi, o Marino, esses caras devem muito dinheiro para mim e pro Gil, porque a gente ficava correndo atrás dos caras e abrindo espaço para os caras lá na frente. E foi um fato inusitado contra o São Paulo, que tinha um torcedor aqui e ficava gritando: Careca, cara, você é camisa 9, você tem que marcar gol, irmão, vai lá pro ataque. Só que o cara não sabia que eu tava ali aberto na beirada ali, porque era esquema do treinador, e o treinador me pedia isso, e em toda a minha carreira, eu sempre fui um jogador disciplinado taticamente. Então ele me pedia isso aí, eu ia jogar lá, ia dar o meu melhor sempre ali naquela posição, para poder ajudar a equipe, visando a equipe. Se eu fosse um cara individualista, eu, de repente teria arrumado um problema dentro do grupo, porque eu falava, eu quero jogar na minha posição, e se não for na minha posição, que aconteceu naquele ano, o jogador falou, eu não jogo lá, quero jogar na minha posição, e ficou no banco, não teve oportunidade de jogar. Mas eu queria estar jogando, queria estar entre os 11 e fiquei ali. Aí o torcedor ficava me acompanhando. E eu aqui, eu me lembro que a gente estava atacando lá do outro lado contra o São Paulo. E o cara falava, Careca, vai pro ataque, cara, você tem que fazer gol e tal. Aí eu voltei a marcar e o Edson falou, Careca, volta mais um pouco. Eu já estava quase aqui na linha de defesa, aqui, ó, mais ou menos desse lado do campo. Quase aqui, perto da bandeirinha de escanteio do nosso lado. E o Edson pedindo para mim voltar. Eu falei, professor, dá uma olhada aí. Acabou o campo. Se eu voltar, acabou o campo, não dá mais. Poxa, então ali foi uma situação muito inusitada e engraçada, que depois até compartilhei com os outros jogadores, até com o próprio Wilson Júnior na época, que me cobrava muito, Careca, você tem que ficar lá no ataque, senão você não vai fazer gol e tal. Eu falei, pô, Wilson, mas o treinador tá me pedindo, cara. Né? Mas isso foi bom, porque depois, quando eu voltei na Copinha do ano passado, quando o Wilson pedia para me deslocar para a beirada, eu falava, ô Wilson, você lembra lá em 2014 que você falava para mim ficar centralizado? Agora eu vou ficar centralizado, porque senão eu não vou fazer gol. Então foi um fato muito engraçado que eu vivenciei aí no clube. Agora uma outra dúvida aqui, não sei se você quer falar sobre isso, algum companheiro de ataque especificamente, seria mais legal que fosse aqui de São Bernardo, que você se deu bem, que teve aquele entrosamento legal e que rendeu frutos. Ou se não tiver tido um cara aqui que te marcou assim, algum companheiro específico de fora. Cara, eu já joguei com grandes atacantes, né? Tem muitos bons atacantes, principalmente na nossa época aí da Copinha de 2013. Ou você fala um daqui e um de fora. Então, teve o Gil, né, que era um atacante de beirada, que era muito rápido, e teve o Marinho também no Náutico, que hoje está no Grêmio, que são jogadores de muita movimentação. Então, para o atacante, é muito bom, para o atacante que fica mais centralizado. Porque o cara ele vai cair sempre pelas beiradas dos dois lados, e você vai conseguir centralizar e ficar mais próximo do gol, porque é a característica desse jogador fazer essa movimentação. Então nós, assim, que tem a característica de ser um atacante mais de área, é muito mais fácil jogar com esse tipo de jogador. Que nem uma situação, quando eu joguei no Náutico com o Marinho falava, Careca, fica centralizado, cara, que eu vou cair para os dois lados, vou puxar a marcação e eu vou deixar ali, pode ter certeza que eu vou te dar pelo menos 1 ou 2 bolas para você fazer o gol, eu vou deixar. E realmente lá no Náutico, né, eu tive uma facilidade muito grande, porém fiquei pouco tempo. Depois eu tive uma oportunidade de voltar para Dubai, e lá nos Emirados Árabes eu joguei com um jogador que chama Amara Diané. Ele é um francês que jogou no Paris Saint-Germain há muitos anos. Cara, o cara era muito fácil de jogar com ele, porque o cara tinha muita qualidade técnica, e o vigor físico do cara, não sei se é porque ele era, na verdade, a nacionalidade dele é africano, mas ele tinha passaporte francês. Cara, o cara era muito forte fisicamente, né? E na época também tinha o Léo Lima, que vinha por trás, que fazia esse balanço, né? Não é um atacante, mas vinha por trás e sempre visava jogar para frente. É muito fácil também jogar com um jogador assim. Mas esse Amara Diané foi um dos melhores atacantes que eu joguei, né, ao longo da minha carreira. Legal, legal. E a gente falando agora de carreira internacional, o Careca foi bastante marcante suas passagens no mundo do Oriente, né? Sim. Você teve Japão, me corrija se eu estiver errado, Japão, Emirados Árabes, né, Dubai,
Kuwait e Tailândia. Faltou algum? Não, foram esses 4 países. Foram esses 4 países. O que você traz de lá? Eu acredito que a disciplina tática provavelmente seja sim, algo. Com certeza. Mas e o que mais? De cultura? O que te enriqueceu? O que te acrescentou para você ou até mesmo fora de campo também? Eu fui muito feliz nesses países, porque também, né, fui artilheiro nesses países, né, porque, como eu disse, para você se manter há 10, 11 anos fora do país, que a concorrência é muito grande de jogadores estrangeiros de todo mundo, né? Então, teve um ano que eu joguei em Dubai, que o nível do campeonato estava muito alto, porque eu joguei contra o Cannavaro, contra o Grafite, Ricardo Oliveira, que jogou no Santos também, que é muito conhecido, Fernando Baiano, que inclusive jogou no São Bernardo, sim. Magrão, então, Cannavaro já falei, Quaresma, então são jogadores, Luca Toni, são jogadores assim, renomados mundialmente. De seleção. A nível de seleção. Então assim, eu tive uma experiência muito boa nesses anos lá em Dubai. Mas o país que me marcou mesmo, tanto dentro de campo como fora de campo, foi o Japão. Porque os 2 anos que eu joguei no Japão, eu aprendi muito essa questão de disciplina tática e fora de campo também a cultura do japonês, dessa questão de organização, de profissionalismo. Eu sempre fui um jogador assim que respeitei as decisões do treinador taticamente. Talvez por isso que ainda hoje com 35, 36 anos, eu ainda posso recusar algumas propostas. Quando eu voltei para o São Bernardo ano passado e até propriamente antes do Campeonato Paulista, eu tive situações para sair com um salário até maior do que no São Bernardo. Sim. Mas eu preferi ficar, né, pela questão, né, da história que eu tenho no clube, de eu morar aqui em São Caetano, que é aqui do lado. Próximo da família. Tá próximo da família. Como a gente viveu muitos anos fora, o que mais assim pesava na nossa situação, de questão lá de fora, é a família, longe dos amigos, né? Ali era eu e a minha esposa e as crianças apenas. Então assim, eu tive uma experiência muito positiva em Dubai, né, por ter jogado com grandes jogadores, né, do mercado nacional. Só isso que você citou aí, esses atletas são de altíssimo nível. Sim, altíssimo nível. Eu tive, né, os mais velhos vão lembrar que eu trabalhei 2 anos com o Walter Zenga, que foi goleiro da Itália há muitos anos. Recordista na Copa do Mundo de não tomar gol. De não tomar gol. O Levir Coupe, que hoje está no Atlético Mineiro, foi meu treinador no Japão também. Trabalhei com alguns treinadores, tive experiências com o Abel Braga, com muitos treinadores também que se passaram, né, fora do país. E é claro que você cria um amadurecimento muito grande, é claro que você tem experiência que você vai levar para o longo da sua vida, da sua carreira. Todos os seus filhos nasceram no Brasil? Só o Davi, o meu filho mais novo, nasceu no Kuwait. Caramba, ele tá na carteira, tá no RG dele. Porque na verdade o passaporte, teve uma época lá que eles queriam me naturalizar no país para jogar na seleção. Mas pela burocracia que são os países árabes, teve essa dificuldade, né? Não consegui me naturalizar. Mas o meu filho nasceu no Kuwait, só que a gente registrou ele na embaixada kuwaitiana. Uhum. Na embaixada brasileira lá no Kuwait. Lá no Kuwait. Então ele é brasileiro. Ele é brasileiro. Já pensou? Você está na sala de aula, você vira pro lado e tem um rapaz que nasceu no Kuwait. Seria bom para mim, né? Porque o país lá é muito rico em petróleo e eu poderia viver num conforto maior. Falando em riqueza, cara, o Dubai é um país que é excentricidade com relação a ouro, a ostentação. O que você viu lá de mais absurdo? Que ano que foi a sua última passagem lá? E o que você viu de mais absurdo lá com esse negócio de ostentação, cara? A minha última passagem lá, antes de eu ir pra Tailândia, em 2015, né? 2015. Foi meu último ano lá em Dubai. Cara, Dubai é tudo isso que você vê pela TV mesmo, cara. O país é carro lindo, de ouro, tudo de ouro. Pra você ter uma ideia, os policiais em Dubai andam de Lamborghini, Ferrari, que são os carros dos policiais. Então assim, a gente precisa manter os pés no chão, porque às vezes você volta para o Brasil, uma outra realidade, é um outro padrão de vida. Então você tem que manter os pés no chão, porque você vive lá. O que você vive em Dubai é uma outra realidade de qualquer outro lugar do mundo, é uma loucura. Os edifícios, né, as construções lá. Sim. Eu lembro até de uma passagem, de uma entrevista do Grafite nessa época que você estava por lá. A casa dele era absurdo, era na beira da praia, assim, os caras... eles viam um pedaço de água lá e falavam, não, vamos construir aqui. Ia lá e aterrava aquela água e construía. Pra você ter uma ideia, né, eles construíram, né, uma cidade em meio ao deserto.
né? Então, assim, se nos Estados Unidos tinha um prédio que era maior do mundo, os caras lá em Dubai iam e faziam um prédio maior que o dos Estados Unidos para ser maior do mundo. Se na China eles tinham um shopping que era maior do mundo, Dubai ia lá e construiu um shopping maior do que o da China para se tornar maior do mundo. Porque qual era a visão, né, do pessoal lá de Dubai? Vai chegar um tempo que o petróleo vai se acabar, não vai ser da mesma forma que foi anteriormente, né? Inclusive vai diminuindo, né? Então, eles falam que lá em Dubai eles querem construir o país para os turistas. Porque daí eles vão conseguir vão com arrecadar como, né, como se fosse petróleo. Então, assim, todo mundo, né, pessoas do mundo inteiro vão em Dubai para visitar Dubai. Então, assim, o país é fora do normal mesmo. Inclusive, onde o grafite morava, a gente, né, tinha confraternização dos brasileiros. É um lugar fantástico mesmo. Até mesmo onde eu morava, cara, às vezes eu ficava até meio assim, porque, poxa, o cara sai do interior de São Paulo, chinelo de dedo, bermudinha, camiseta básica, que esse é meu estilo. Pra quem me conhece, eu gosto disso, cara. Eu não gosto desse negócio aí, é muita frescura. Comigo não tem isso, não. Eu gosto de estar à vontade no lugar onde eu tô. Só que lá, às vezes, eu ficava constrangido, porque os caras eram... E lá você tem a oportunidade de ter carros, né, Land Rover, Mitsubishi, esses carros assim mais renomados, você tem a oportunidade de ter porque é muito barato e eles mesmos dão esses carros para você lá andar. Teve até uma situação engraçada que teve uma vez lá, eu fiz 2 gols num derby, e era contra o time do Maradona. Aí tinha aquela rivalidade entre Walter Zenga e Maradona quando jogavam. Então, a semana toda o Zenga veio trabalhar na nossa cabeça que a gente precisava ganhar o jogo, porque o Maradona foi numa entrevista coletiva de um jeito bem descontraído, que o Maradona, para quem não conhece pessoalmente, assim, é um cara super do bem, cara. Ele só, com essa questão de drogas, essas coisas, só faz mal para ele mesmo. Mas é um cara que é um coração gigante, todo mundo que se aproxima dele vê que é um cara diferente. E o Maradona foi numa entrevista lá pra televisão e saiu nos jornais tudo depois e falou, ó, eu ganhei do Zenga quando era jogador e vou ganhar agora como era treinador. E aí o Zenga botou uma pressão na nossa cabeça pra gente ganhar o jogo, porque era um derby, né, Al Nassr contra a Luassa. E a gente foi, fiz 2 gols nesse derby, os caras me deram 2 relógios lá, que eu nem sei o preço dos relógios, mas me deram 2 relógios lá, o sheik do time lá me chamou no outro dia na sala, falou, careca, aqui ó, 2 relógios, um pra você e um pra sua esposa e tal. Eu falei com minha esposa, segura aí, depois vamos vender esse relógio aqui. Eu não vou usar no Brasil esse relógio. E foi muito engraçada essa história aí. Mas assim, são experiências que a gente vive, sabe? E experiências assim muito agradáveis que enriquecem assim, né, um pouco da nossa cultura. É legal saber essas histórias, essas curiosidades dos países, de outros países, né? Então aqui, ficamos aqui com a segunda parte, tá? Fica ligado. Já vamos postar a terceira parte aqui para vocês também. Deixa seu like, faz seu comentário aí também que é legal pra gente. Beleza? Fica ligado, segue aí a São Bernardo FC TV e já será postada a terceira parte desse bate-papo.